Romanos 5, a partir do versículo 6 até o 11. Quando estávamos completamente desamparados, vamos marcar essas palavras. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Guarde essa palavra também. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, talvez. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Terceira palavra. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos, quarta palavra, inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é uma parte maravilhosa, pois até aqui nós estávamos falando sobre o quão pecador e transgressor o ser humano é, e nós falamos sobre a justificação pela fé, que o ser humano ele é só salvo através da justificação que o próprio Deus dá. Então nós estávamos no banco de réus, e Cristo, ele não é apenas o nosso advogado, mas ele é também aquele que paga o preço do nosso pecado. Ele pagou o preço da nossa condenação. Não é? Então é importante notar isso, que nós fomos declarados justos. E isso Deus faz porque Ele nos ama. Então hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Há um tempo atrás, começou as prefeituras ou os cidadãos começaram de investir, as cidades começaram de entender a questão da poluição, da iluminação. As pessoas perceberam que elas começaram a gostar de ver as estrelas, né? Então, quando nós saímos para áreas mais escuras, para áreas mais desertas, nós podemos contemplar as estrelas. É algo maravilhoso, é algo esplêndido, né? Principalmente se nós formos para desertos desertos mesmo, onde não há nenhuma luz. Então as cidades elas começaram a pensar em luzes mais amenas, né? Ou luzes que não, né? Enfim. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que, às vezes, quanto menos luz, mais luz a gente tem. Para nós enxergarmos a beleza das estrelas, a luz das estrelas, nós precisamos de cada vez menos luz artificial. Da mesma forma, queridos, para nós vermos a luz do amor de Deus brilhar nas nossas vidas, da mesma forma para nós vermos a luz do Evangelho, nós precisamos ver o quanto nós estamos na escuridão. Quanto mais nós vemos o nosso pecado, quanto mais nós vemos quanto nós estamos em trevas, em densa escuridão, mais nós iremos ver o quanto o Evangelho de Cristo é precioso e ele é luminoso. Então essa é a ideia de como nós provamos o amor de Deus, como que nós mostramos o amor de Deus, é comparando com a nossa grande escuridão, como nós estamos em trevas, como nós não andamos na luz, nós estamos em completa escuridão. E a maioria das pessoas que não querem saber da palavra de Deus, pessoas longe de Cristo, elas odeiam a ideia de que elas precisam ser confrontadas, a sua escuridão, os seus pecados precisam ser confrontados. As pessoas dizem, eu não preciso de mais uma coisa para me preocupar, eu não preciso que os meus pecados sejam expostos, eu quero viver longe de Deus, eu quero viver cada vez mais, eu não quero que a minha escuridão se torne evidente. As pessoas odeiam que os seus pecados fiquem à mostra.
Mas nós entendemos, e nós deveríamos entender que a nossa pecaminosidade, ela precisa, antes que nos leve à morte eterna, ela precisa ser trazida à tona. Nossos pecados precisam ser confrontados. E quanto mais a nossa pecaminosidade aparecer, quanto mais a nossa escuridão aparecer, mais o Evangelho, mais a luz florescente do amor de Deus brilhará em nossos corações. Queridos, não adianta nós irmos para fora, quando nós formos evangelizar, dizer: meu querido, Deus te ama, Deus te ama. Essa mensagem não faz nenhum sentido se a pessoa não reconhecer que ela tem uma escuridão enorme dentro do seu coração. Nada adianta falar do amor de Deus se a pessoa não reconhecer que ela precisa do amor de Deus. Se ela não reconhecer, ok, Deus me ama, mas por que Deus me ama? Nós vamos entender que Deus nos ama, mesmo que nós estávamos em grandes trevas. Mesmo nós, seres humanos, perdidos, em completa desgraça, longe de Deus, por causa do nosso pecado. Então, nós precisamos ser confrontados com os nossos pecados. Toda a palavra que nós colocamos aqui, que nós expomos aqui, que revela os nossos pecados, quando o Espírito Santo, ele mostra a você os seus pecados, meu querido, não tenha medo, não fique irado com Deus, não fique irado com a palavra de Deus, mas apenas agradeça, porque o Espírito Santo, é isso que a palavra de Deus quer fazer, ele quer expor os seus pecados, para que você então se arrependa e veja, Cristo morreu por esses pecados também. Então, nós temos agora, através do amor de Deus, nós temos paz com Deus, nós temos a esperança na glória, nós vimos isso quinta-feira, né? Nós temos acesso à graça, a esperança na glória, nós temos a alegria na tribulação, né? E nós sabemos que nós recebemos o amor de Deus. Como é esse amor, então? Vamos destrinchar um pouco. Paulo, ele usa quatro palavras para mostrar a nossa escuridão. Ele, em primeiro lugar, ele fala que nós estávamos desamparados. A palavra na Bíblia alemã é kraftlos, quer dizer, é longe de toda força, uma tradução assim, seria, nós estávamos desamparados. Paulo, ele usa, nós nos alegramos, versículo 6, quando estávamos completamente desamparados, ou então sem forças, sem nenhuma força para reagir, nós estávamos totalmente desamparados, sozinhos com os nossos pecados, nós estávamos impotentes, completamente incapazes de nos libertar dos efeitos do pecado. E é aqui que nós começamos a nos diferenciar de muitas outras igrejas, na questão do livre-arbítrio. Nós já passamos por várias vezes isso aqui, que o livre-arbítrio, que o ser humano, ele tem arbítrio, ele escolhe. Você hoje de manhã escolheu entre uma camiseta e outra, você escolheu entre um sapato e outro, mas nas questões espirituais, por causa do pecado, o ser humano, ele não é livre em suas escolhas. O ser humano, ele não consegue escolher a Deus. Tudo que ele escolhe vai de desencontro ao que Deus exige, ao que Deus ordena. Por isso que nós dizemos que o ser humano, ele não tem a capacidade de escolher as coisas de Deus. Ele não tem por si próprio, obviamente. Por si próprio, ele não tem força para escolher a Deus. Ele não tem poder. Paulo, em Efésios 2, versículo 1, Paulo, ele diz assim que nós, sem Cristo, nós estávamos mortos. Ou seja, o morto, quando ele está no caixão, ele precisa da ajuda de todos, ele é incapaz de fazer alguma coisa, ele não consegue. Aqui Paulo, ele diz, nós estávamos desamparados, mas desamparados ainda não reflete bem o que impotente quer dizer.
Nós estávamos num estado de completa impotência. Nós não tínhamos poder algum de escolher a Deus. O homem natural, ele não aceita, ele não quer saber das coisas de Deus. Esse é o grande problema do pecado. As outras igrejas vão dizer que, olha, o ser humano, ok, ele pecou, mas não está completamente, toda a vida não foi completamente afetada pelo pecado. Irmãos, isso é uma heresia. Quando alguém disser assim, não, o ser humano ainda consegue escolher um pouco a Deus, né? Ele ainda consegue fazer alguma coisa. Não, o ser humano não consegue. Se alguém disser que o ser humano sem Cristo consegue escolher a Deus, ele está ignorando vários e vários versículos da palavra de Deus, inclusive o que nós lemos aqui. Nós estávamos fracos, impotentes para escolher as coisas de Deus, sem poder para escolher. Então, Efésios 2:1 compara, como já falei, a um cadáver. Nós éramos um cadáver para as coisas de Deus, totalmente incapazes de responder a Deus. Incapazes de responder a Deus. Essa é a primeira comparação do nosso pecado. Desamparados, impotentes. Em segundo lugar, Paulo fala de que nós éramos ímpios. Nós éramos ímpios. Ou seja, qual é o contrário de impiedade? É piedade. Os irmãos que foram salvos por Cristo, eles se tornaram pessoas piedosas. O contrário de piedade é impiedade. Paulo diz que por causa do pecado, nós éramos pessoas ímpias, completamente ímpias. Nós não aceitamos os padrões que Deus exige. Deus diz, faça assim, e por causa do nosso pecado nós dizemos, não Deus, eu crio minhas próprias regras. Deus diz, o casamento é entre homem e mulher. O ser humano diz, não Deus, eu quero fazer as minhas próprias regras, o meu casamento vai ser assim, assim, assado. O casamento vai ser entre os mesmos sexos. É isso que o ser humano inventa. Então, entre outras inúmeras regras que o ser humano diz, eu odeio as regras de Deus. Eu odeio o que Deus diz. Se Deus diz, não minta, eu vou lá e eu vou mentir. Ah, é só uma mentirinha. Esse é o símbolo, esse é o sinônimo de impiedade. O ser humano, ele não aceita os padrões justos. Nós não queremos que as nossas ações e os nossos desejos pecaminosos sejam questionados. Esse é o sinônimo de impiedade. Nós, seres humanos, nós não queremos saber do que Deus ordena. Nós não queremos ser questionados. E nós já usamos essa ideia, né, de que pior do que Deus nos questionar é que Deus, imagine que nós estamos dentro de um quarto e dentro deste quarto nós podemos fazer tudo. Ninguém nos vê. Nem o seu vizinho, nem o seu cônjuge, ninguém dos seus familiares, ninguém do seu amigo vê o que você está fazendo nesse quarto. Mas imagine agora, e isso é aterrador para muitas pessoas, que pela fechadura daquele quarto, alguém está te observando, apenas uma pessoa está observando e ela sabe tudo o que você pensa e tudo o que você faz. Esse é Deus. Ele sabe tudo o que você pensa, Ele sabe tudo o que você faz. Tudo. O ser humano longe de Deus, ele tem pavor. Ele tem pavor de que Deus saiba dos seus pecados. Ele tem pavor que alguém saiba. Por isso que o ser humano, ele precisa sempre, o tempo inteiro, ele precisa se justificar. Ah, eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso porque faria bem aqui. Né? Ele precisa o tempo inteiro se justificar, porque ele sabe. Ele precisa, parece que, ele tem culpa no cartório, ele precisa sempre estar se justificando para alguém. Então, ímpios, impiedade. Nós não queremos ser questionados. Primeiro, impotentes, ímpios. Em terceiro lugar, nós éramos, de fato, então, pecadores. E por pecadores, Paulo quer dizer que nós nos rebelamos. Nós nos rebelamos. Nós nos rebelamos contra as coisas de Deus. Nós não queremos saber
nós não queremos saber daquilo que Deus, nós não queremos nos submeter a Ele. O ser humano não quer saber das regras de Deus. Você pode dizer, ok, mas existem tantas pessoas bem intencionadas, existem tantas pessoas que fazem os seus cultos, mas, queridos, é sempre necessário questionar o nosso coração, porque aquilo com o desejo do nosso coração, com aquilo que nós fazemos, sempre é preciso questionar por que estamos fazendo isso, porque Deus ele conhece também o desejo dos nossos corações. O desejo dos nossos corações. E veja, irmãos, é aqui que, veja como Paulo ele mostra a nossa escuridão para provar o amor de Deus. Veja, nós estamos olhando para a nossa escuridão, e quanto mais escuro, mais nós estamos vendo o amor de Deus. Mais estamos vendo o amor de Deus. Mais nós olharemos para o quanto Cristo é maravilhoso. Mais nós olharemos para o quanto Cristo. Em quarto lugar, Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus no versículo 10. Pois quando ainda éramos inimigos de Deus, ímpios, pecadores, mas também nós nos opusemos. É como Rússia e Ucrânia agora. Como Israel, eles têm inimigos. Assim nós. Se fosse possível, e quando o ser humano teve a chance, eles mataram. Tentaram matar Deus. Quando o ser humano teve a chance, eles viram Deus. Quando eles tiveram a chance, eles tentaram matar Jesus Cristo, tentaram matar Deus. É assim, essa é a condição de inimizade contra Deus. Nós, sem Cristo, nós éramos inimigos declarados de Deus. Inimigos declarados. Nós nos opusemos. E, queridos, por pessoas assim, Deus morreu. Por pessoas assim que Jesus, sendo homem, Jesus Cristo morreu. Por pessoas inimigas, que declararam guerra, que odeiam as suas regras, que odeiam o que Ele faz, que odeiam tudo. Foi por pessoas assim que Cristo morreu. É aqui que nós vemos o amor de Deus. É aqui que nós vemos o amor de Jesus Cristo. Essa é a prova do amor de Deus, não em que você fez alguma coisa, não é porque você fez alguma coisa, não é porque você fez algum dia, você deu alguma esmola, puxa vida, agora eu estou de bem com Deus. Não é porque você passou 3 semanas sem pecar, que você, poxa, como estou de bem com Deus. Não, você está de bem com Deus porque Deus te amou antes mesmo dele te criar. Deus te amou antes mesmo da fundação do mundo. Cristo te salvou antes mesmo da criação. Ele te amou antes mesmo de você pensar. Então este é o amor de Deus. Apesar de nós sempre escolhermos aquilo que desagrada a Deus, de declararmos guerra contra as suas regras, Cristo nos amou. Cristo nos amou. E aí, Paulo, ele diz aqui, que o amor de Deus, ele está ligado com o quê? O nosso pensamento, ele vai responder e dizer que o amor de Deus, ele está ligado às nossas obras. Quantas vezes, irmãos, nós não pensamos assim, hoje eu li a Bíblia. Hoje eu fui na igreja, hoje eu ajudei aquela pessoa, hoje eu fiz aquilo. E a gente não diz, poxa, como Deus me ama agora. Não, a gente sente isso. A gente sente dentro da nossa mente, a gente pensa, como Deus me ama agora, como eu estou bem com Deus, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como eu disse antes, faz 3 semanas que eu não peco. Como Deus me ama agora, como eu estou bem com Deus. Não, queridos. Você está de boa com Deus, você está bem com Deus, porque Cristo trouxe paz com Deus. Nós ouvimos isso nos sermões anteriores. Nós estamos em paz com Deus, porque Cristo conquistou essa paz. Cristo trouxe essa paz para você.
Cristo comprou essa paz. Então, como Ele comprou? O amor de Deus, ele não está ligado ao que nós sentimos, mas o amor de Deus, ele está ligado e comprovado através da cruz. A cruz é o maior símbolo do amor de Deus. Eu acho que nós já usamos várias vezes essa frase. Se você quer uma boa definição de amor, você não deve ir ao dicionário, você deve ir para a Bíblia, onde diz que Cristo morreu numa cruz pelos seus pecados. O Evangelho não é simplesmente Deus te ama, mas o Evangelho é sobre Deus te ama, e isso teve um custo. O custo foi a cruz, a morte de Jesus Cristo, a morte do Filho de Deus. Deus te ama ao custo do seu Filho, ao custo do seu Filho. O fato de Jesus ter dado a sua vida pelas pessoas já é por si um fato extraordinário. Mas Paulo, ele compara o amor de Deus com o que nós fazemos. Ele compara com aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Muitas pessoas, elas podem estar dispostas. Teve uma vez um caso de um jovem e a sua irmã sofreu um acidente e os médicos pediram, para o irmão dela, você precisa doar sangue para a sua irmã. E aquele jovem ficou relutante para doar o seu sangue para a sua irmã. E no fim ele acabou aceitando, e quando ele foi doar sangue, ele pediu para as enfermeiras, eu vou doar o sangue, mas quanto tempo eu tenho de vida ainda antes que eu morra? Ele achou que doando sangue ele iria morrer. Quer dizer, ele estava pronto para morrer pela sua irmã. Mas queridos, Jesus, ele não morreu por pessoas boas. Cristo, ele não morreu, Cristo, ele não teve um amor, assim como os casais têm, quando o casal, ele se conheceu, vocês provavelmente lembram da primeira vez em que vocês jantaram juntos, ou teve aquele romance. Cristo não teve um romance por nós, Cristo não se apaixonou por nós, por como somos bonitos, né? Cristo, ele não teve um amor, né? Olha como o Jefferson, ele tem boas obras, olha como ele é bom. Paulo, ele diz assim, por pessoas boas, talvez alguém outro morra, talvez estejamos dispostos. Muitos maridos dizem, eu estaria disposto a morrer pela minha esposa. Estaria disposto porque, óbvio, ela é boa para você, ela faz coisas que te agradam, você é feliz no casamento, enfim. Mas Cristo não morreu por pessoas boas, Cristo morreu pelos seus inimigos. Cristo amou inimigos, pessoas que agora, isso aí nós estávamos descrevendo, mortos, ímpios, não querendo saber das regras de Deus, inimigos ferrenhos declarados. Cristo morreu por pessoas assim. Cristo se entregou na cruz por pessoas assim. Ele viu as trevas, ele viu a escuridão, ele viu as suas manchas, ele viu a sua rebeldia, ele viu as suas rugas, ele viu tudo em você. Ele viu tudo isso e ele morreu por pessoas sujas. Ele morreu por pessoas assim. E é aqui que se diferencia o nosso amor pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele não começou em nós. Ele não começou porque ele viu algo de bom em mim. Não, o amor de Deus, ele começou em Deus. O amor de Deus começa em Deus, em Jesus Cristo. E aqui eis uma próxima pergunta: quando que começou o amor de Deus? Quando que Deus começou de nos amar? Foi na cruz? Muitas pessoas vão dizer. Mas não, o amor de Deus, ele não começou na cruz. O amor de Deus, ele começou lá na eternidade. O amor de Deus começou antes mesmo da fundação do mundo. Jesus, lá em Lucas 23:34, Jesus, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Ali há a justificação daqueles que fazem parte da igreja. Mas aqui Paulo diz, no versículo um pouquinho mais adiante, no versículo 6, quando ainda estávamos completamente desamparados. Quando ainda estávamos, então esse versículo pressupõe que antes mesmo da cruz acontecer, Deus já nos havia amado.
Por isso que Cristo, Ele não nos amou daquilo que nós fazemos. O amor de Deus, Ele não aumenta ou diminui dependendo daquilo que você faz ou deixa de fazer. Por isso que o legalismo, a ideia legalista de viver fazendo coisas que agradem a Deus para que Ele nos ame mais, é uma teologia tão rasa, é uma teologia tão herege, tão herege. Porque o amor de Deus, Ele começou antes mesmo de Cristo até morrer numa cruz. Mas lá na cruz, Paulo diz, a cruz, quando Cristo morreu na cruz, ali foi o ápice do amor de Deus. Foi o ponto mais alto. Para nós entendermos o ponto mais alto, nós devemos ir para a cruz. Paulo depois, lá em outras cartas, ele vai dizer, eu prego Jesus Cristo e este crucificado. Paulo entendia isso. Nós não devemos pregar outra coisa, senão quantas vezes nós já falamos, Cristo te ama, Deus te ama, ok, como eu falei antes, qual é o sentido de Deus de me amar? Não, Deus me ama e isso custou um alto preço, isso custou a vida do seu único filho, o único filho de Deus, esse foi o preço do nosso perdão, desse amor. Então a cruz é a expressão do amor primordial de Deus por seu povo. Se o Pai não tivesse amado o seu povo, a cruz jamais teria existido. A cruz não faz com que Deus ame, né? A cruz não faz com que Deus Pai ame seus filhos, mas antes a cruz é uma expressão e uma consequência do amor. A cruz não foi o ponto inicial do amor de Deus por nós. Não. O amor de Deus veio antes e a cruz é uma consequência do amor de Deus. A cruz é uma consequência e uma expressão do amor de Deus. Não meça, queridos, quantas pessoas dizem, eu não vou na igreja porque as pessoas me decepcionaram. É óbvio. Elas acham que Deus ama igual os irmãos amam os irmãos. Não, o amor de Deus ele não pode ser comparado ao quanto eu amo os irmãos, ou o quanto as pessoas amam as pessoas aqui dentro. Não, o amor de Deus não pode ser comparado. A igreja não me ama. É óbvio, você nunca focou no amor de Deus, você nunca entendeu o que é o amor de Deus. Se você pensa dessa forma. Algumas pessoas perguntam, como é que eu sei que Deus me ama? Algumas pessoas acham que Deus ama menos elas quando elas pecam. Que engraçado, porque por mais que parece libertinagem isso, né? As pessoas dizem, então eu posso pecar porque Deus vai me amar igual, Deus tem que me amar? Não, é óbvio que não, você não tem liberdade para sair pecando só porque Deus te ama. Mas nós sabemos que Deus não deixará de te amar quando você pecar. Da mesma forma, queridos, que Deus não te deixará, que Deus não deixará de te amar quando você fizer coisas boas. Deus não aumentará o seu amor, você não ganha você não ganha um ponto a mais. Eu não tenho um ponto a mais porque eu canto aqui. Eu não tenho um ponto a mais porque eu prego aqui, eu sou melhor do que os outros. Não. Deus te ama da mesma forma, como ama o pastor, como ama a sua igreja. Deus ama a sua igreja. Por isso que a ideia de nós termos hierarquias dentro da igreja, é óbvio que nós temos lideranças, enfim, mas de nós termos, tantas igrejas, muitos irmãos têm mais privilégios dentro da igreja, dependendo das ofertas, enfim. Mas no amor de Deus isso não acontece assim. Deus, Ele ama de uma vez por todas. E a expressão do amor de Deus não é o quanto os irmãos amam, mas é o quanto Deus, Cristo lá na cruz amou. E como que eu sei que Deus me ama? Olhe para a cruz. Nós já discutimos isso na quinta-feira.
Nós temos paz com Deus, nós temos acesso à graça, nós temos esperança da glória, nós de um dia seremos perfeitos, nós temos alegria na tribulação, e agora mais um benefício, mais uma prova do amor de Deus. Cristo se entregou pelos seus inimigos. Cristo se entregou por mim, Cristo se entregou por você, mesmo nós sendo inimigos, pecadores, maus. Por fim, talvez os irmãos já tenham escutado essa história, e ela é muito boa mesmo. Um pobre homem, ele tinha apenas dinheiro para comprar uma passagem de cruzeiro, não é? E ele comprou a passagem para passar uns dias no cruzeiro, em um belo cruzeiro. E ele pensou, olha, eu comprei a passagem para o cruzeiro, posso entrar, mas eu não vou poder comer lá dentro, porque é muito caro as refeições. Então ele pensou, eu vou comprar uns 4 pacotes de bolacha Maria, então vou levar junto. E ele ficou por uma semana comendo aquelas bolachas, e uma hora o marinheiro perguntou, olha, você não quer vir fazer as refeições como todo mundo está fazendo? Ele falou, olha, eu só comprei a passagem para ir junto, eu não tenho dinheiro mais para comer as refeições. E ele falou, me dá o seu bilhete. Então o bilhete dizia, as refeições estão inclusas, estavam inclusas as refeições. Então muitas vezes nós como cristãos, nós simplesmente vamos, por não entender o amor de Deus, nós passamos comendo essas bolachas Maria durante a nossa vida, né? Enquanto nós, através da palavra de Deus, nós vemos tantos benefícios do amor de Deus. Está tudo incluso. Cristo, quando morreu na cruz, Ele trouxe paz com Deus, esperança na glória, Ele trouxe alegria na tribulação. A justificação de Jesus Cristo trouxe uma nova família para você. Todos esses são benefícios que Cristo trouxe através do amor dele para você. Cristo conquistou na cruz. Amém? Alegre-se nisso.